Olá, meus guerreiros, eu vou passar. Tudo tranquilinho? Continuamos aqui estudando microeconomia. O concurso é Banco Central. Obviamente, você pode aproveitar esse assunto para todo e qualquer concurso que você venha fazer no Brasil. Ok, nós esperamos aí que você tenha gostado, esteja acompanhando as videoaulas, esteja resolvendo exercícios, esteja tendo o prazer de estudar economia, porque afinal a economia é um grande barato. Esse, na verdade, é o meu maior desafio aqui no site. Mostrar para você que economia é um grande barato, é um assunto super interessante, é super aplicado quando você está aí lendo revistas, lendo jornais, assistindo aí todo e qualquer programa referente à economia. Você vai ver que todos os conceitos utilizados aqui no site são altamente aplicados. Pois bem, por esse motivo, se torna mais motivador ensinar, aprender economia que eu vou passar. Pois bem, nós estamos tratando de microeconomia. O assunto agora é teoria dos custos. Nós continuamos aí incorporando, consolidando aquela base que vai servir para você de todo o conhecimento microeconômico a partir daqui. Lembre-se, você tem sempre que dar uma revisão nas videoaulas anteriores. De repente é de lá que vai sair a questão que vai lhe colocar dentro do Banco Central. Muito bem. A ideia agora é nós tratarmos a questão nós já tratamos a questão de custo total, a diferença entre custo fixo e custo variável. Nós também tratamos a relação de curto prazo e longo prazo, para que você lembre que, assim como vale na teoria da produção, a diferença entre curto e longo prazo também vai valer para a teoria dos custos. Pois bem, mas isso não é tudo. Nós ainda temos a questão do que seriam os outros custos variados, ou que seriam variações a partir desses iniciais. Ou seja, vamos tratar agora do chamado custo fixo médio e custo variável médio. Vocês lembram do produto médio? Bom, vou lembrar para você. No produto médio, era o produto total dividido pelo número de quantidades produzidas. Da mesma forma, vai valer aqui então. O custo fixo médio é exatamente o custo fixo dividido por quantidades produzidas. Ou seja, o quanto em média ficou de gasto para cada unidade produzida. Ou ainda, o quanto a produção de cada unidade produzida, em média, custou em termos fixos ao produtor, ou seja, ao empresário. Assim também nós temos o chamado custo variável médio. O custo variável médio é o custo variável dividido pelo número de quantidades produzidas. Isso significa o quanto em média foi gasto na produção, ou seja, o quanto em média essa produção veio a partir de custos considerados variáveis. Nós vimos lá pela teoria da produção que um fator variável poderia ser trabalho. Então, nós temos o seguinte, o quanto em termos dos fatores variáveis, eles são responsáveis em termos de estrutura de custos para aquela quantidade produzida. Será que ficou claro para você? O que seria então o chamado custo médio? O custo médio é o custo total dividido pelo número de quantidades produzidas. Sendo assim, nós temos a seguinte observação para você. Custo médio é o quanto, em média, o empresário ou a empresa arcou para produzir aquela quantidade, ou seja, aquele volume de produção. Pois bem, chegou a hora de nós vermos agora alguns dos principais conceitos, só que com sua respectiva fórmula. Vem comigo. O custo médio é o custo total de produção, que nós temos chamado aqui de CT, em relação à quantidade produzida do bem X. Matematicamente, então, o custo médio é, como eu já falei para vocês, o custo total dividido pela quantidade produzida. Pois bem, só que nós temos o custo total como a soma do custo fixo e do custo variável. Sendo assim, nós poderíamos substituir o denominador dessa fórmula acima por custo total como custo fixo e custo variável. Muito bem. A relação entre o custo fixo e a quantidade produzida é chamada de custo fixo médio, como nós vimos ali no slide anterior. Enquanto a relação entre o custo variável e a quantidade produzida do bem X é chamada de custo variável médio. O custo médio, então, passa a ser composto pela soma do custo fixo médio e do custo variável médio. Bom, vou lembrar vocês
que o custo variável médio, isso nós vamos ver, obviamente, em slides posteriores, mas só para adiantar aqui o serviço, o custo variável médio nada mais é do que o custo variável dividido pela quantidade produzida, como eu já tinha falado. Desse modo, nós vamos entender também que o custo fixo médio, ele é igual ao custo fixo dividido pela quantidade produzida. E mais ainda, se nós somarmos aqui o custo fixo dividido pela quantidade produzida, e se nós somarmos aqui o custo variável dividido pela quantidade produzida, produziremos então o custo total dividido pela quantidade produzida, que é exatamente o nosso chamado custo médio. Tranquilinho até agora? Vamos continuar então. Bom, nós temos agora uma planilha e uma tabelinha que fica fácil para nós identificarmos o comportamento dos custos. A primeira coluna, ela vai tratar exatamente das quantidades produzidas pela empresa. Observe que a segunda coluna vai tratar do custo fixo. Se você prestar bem atenção, o custo fixo é igual a 100, tanto faz que a empresa produza uma unidade ou que ela produza 20 unidades. Sempre o custo fixo dela é 100. Se você observar a terceira coluna, é exatamente o custo variável. Você vai observar que o custo variável, ele inicialmente, ele aumenta, ele vai passar de 13 para 16, 21, 26, 30, aumenta, chega aí na casa dos 325, 412, e aí você tem um custo variável aumentando, fruto exatamente desse aumento da quantidade produzida. O custo total, se você somar aí a segunda com a terceira coluna, você tem exatamente a terceira coluna. O custo total é a soma do custo fixo e do custo variável. Vocês lembram então como é a representação dos custos? Eu vou colocar aqui em cima da tabela, tá? Olha, lembre-se aqui, vou dar uma riscada, daqui a pouquinho eu apago. Nós temos aqui então a relação quantidade produzida e o custo total, o custo variável e o custo fixo. Lembre, custo fixo é uma estrutura constante, no nosso caso aí 100. Custo fixo. O custo variável, ele aumenta aí a partir do aumento de quantidades produzidas. E o custo total, ele já parte aqui do custo fixo e vai assumir o mesmo comportamento do custo variável. É exatamente isso que essas colunas estão representando para nós. Pois bem, ainda na análise da tabela, deixa eu agora dar uma apagadinha nesse gráfico que eu fiz. Eu estou apresentando novas possibilidades. Bom, então temos aí novos conceitos, né? O custo fixo médio, o custo variável médio e o próprio custo médio. Sendo assim, quando nós analisamos o comportamento dos dados nessa tabela, nós temos a seguinte coisa. O custo fixo médio é exatamente o custo fixo dividido pelo número de quantidades produzidas. Observe que 100 dividido por 1 é 100, 100 dividido por 2, 50, 100 dividido por 3, 33,3. Ou seja, quanto mais eu produzo, em termos médios, o custo fixo ele diminui. Ou seja, quanto maior o volume de produção, maior a possibilidade que o custo fixo se dilua na produção. O custo fixo, então, ele vai reduzindo quando você aumenta o número de quantidades produzidas, ou seja, ele se dilui. Pois bem, temos também o chamado custo variável médio. O custo variável médio, como nós já falamos, é exatamente o custo variável dividido pelas quantidades produzidas. Se você começar a dividir, por exemplo, 10 por 1, você é 10. 16 por 2, 8. Aí você tem 7, 5,5. Você tem aí a redução dos valores aí do custo variável médio. O custo variável médio diminui, até que ele chega a 5. E aí ele passa a aumentar 5 quando são produzidas 10 unidades, né? 50 dividido por 10, 5. Mas a partir da 10ª unidade, o custo variável médio tende a aumentar. Por quê, Kilvia?
é exatamente aquela parte explosiva lá, aquela parte de aumento lá do custo variável. Nós temos ainda o custo médio, que é exatamente a soma do custo fixo médio com o custo variável médio. Ora, o custo médio vai assumir o mesmo comportamento do custo variável médio, só que agora a diferença de um para o outro é exatamente o valor do custo fixo. Sendo assim, você vai observar que no início você tem aí uma redução do custo médio das empresas, reduz-se até 19, exatamente lá na 11ª unidade, na 10ª e 11ª unidade, quando a partir daí você tem um aumento do custo médio, fruto exatamente da explosão do custo variável médio. Bom, e finalmente nós temos aqui a última coluna, que é exatamente, deixa eu dar uma reduzida aqui, que é exatamente o chamado custo marginal. No custo marginal, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Por quê? Porque nós vamos lembrar que o custo marginal em economia, dá uma ideia de variação. Então, nós estamos tratando com variações, com aumentos de produção. E eu quero trazer esse conceito para vocês de maneira bem clara, para depois nós podermos voltar à tabela. Pois bem, os dados dessa tabela vão demonstrar o seguinte: demonstram claramente que no início o custo variável médio decresce, ou seja, é decrescente, atinge o seu valor de mínimo, exatamente na produção de 6 unidades, e depois é crescente, ou seja, o custo variável médio, não estou falando do custo médio, mas o custo variável médio, você pode imaginar aí na sua mente que um custo ele vai reduzindo, chega ao mínimo e volta a subir. Ou seja, o custo variável médio, ele vai assumir uma curva ou um formato de U. Muito bem. A coluna 7 apresenta o comportamento do chamado custo médio. E ele pode ser obtido de duas formas. Ou através da soma do custo fixo médio e do custo variável médio, ou ainda através da divisão entre o custo total e o volume de produção. Lembre-se que o custo médio ele vai ter o mesmo comportamento do custo variável médio, ou seja, é inicialmente decrescente, atinge um mínimo, ou seja, em 11 unidades do produto, como eu já havia falado, e a partir daí passa a ser crescente. Graficamente, então, nós teremos a representação do custo variável médio, do custo médio, acompanhando aí o formato do custo variável médio com uma forma de U. Ou seja, é exatamente essa parte geométrica que eu queria apresentar para vocês. Se nós pudermos tirar ali os valores do gráfico, nós vamos observar o seguinte, olha, o custo fixo médio, ele começa em 100, obviamente que esse gráfico aqui não representa aqueles dados, mas é como se começasse de 100 e aí ele passasse a cair, tá certo? Ou seja, o custo fixo médio, ele se dilui quando você aumenta a produção. Bom, nós vimos que o custo variável médio, ele diminui até um determinado volume de produção e aí passa a aumentar de novo, foi o que nós falamos que tinha um formato de U. O custo fixo médio não, o custo fixo médio ele é decrescente. E aí nós temos o chamado custo médio. O custo médio vai ter aí um formato parecido, muito próximo ao do custo variável médio, ou seja, também vai assumir um formato mais ou menos de U, é um U mais controverso, mas ainda assim, ele começa com um valor bem alto, diminui, e aí ele tenta aí apresentar sinais de aumento exatamente porque o custo variável médio vai aumentar. Bom, a partir daí, falta então a incógnita chamada custo marginal, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Bom, sendo assim, nós temos um custo
um custo variável médio no formato de U, nós temos aí um custo médio também no formato de U e nós temos um custo fixo médio decrescente. E então, jovens, ficou claro para vocês o comportamento de mais 3 tipos de custos? Antigamente, nós tínhamos estudado, ou na videoaula anterior, nós tínhamos estudado o custo total, o custo fixo e o custo variável. Agora, nós estamos tratando de algo em termos médios, ou seja, nós estamos tratando do custo fixo médio, do custo variável médio e da composição desses dois para nós construirmos o chamado custo médio. Bom, você vai continuar comigo, nós vamos continuar tratando de teoria dos custos, de como é composta a realização ou a utilização, a produção na empresa, mas em termos da estrutura de custos delas, como a economia entende esse assunto, como esse assunto é tratado pela teoria econômica, e nós vamos continuar esse assunto. A partir da próxima aula, nós vamos tratar de um custo chamado custo marginal. Fique comigo, não me deixe, aqui no Eu Vou Passar, você chega lá. Um grande abraço!